Depois da vitória do Mengão na estreia da Libertadores da América, 1-0 sobre o Deportivo Táchira fora de casa, gol do Juninho, que entrou, primeiro toque na bola, o cara já fez o gol e deu essa primeira vitória para o Flamengo. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui no Linha de Passe, mas claro, a gente também vai passar sobre a vitória do Palmeiras, também fora de casa contra o Sport Cristal, por 3-2, entre outros assuntos aqui, e o bom jogo entre Bahia e Internacional, que terminou com um placar de 1-1. Estou aqui com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Pedro Ivo Almeida, sim, ele está aqui, e Vitor Birner, para a gente trocar uma ideia, começando com esse confronto. E eu ia abrir com você, Pedro, mas já está tudo certo com o Calçade, eu vou ali que o homem fez o jogo. É isso que eu ia te falar. O homem estava ali, já está tudo certinho, cheio de anotações para falar dessa estreia do Flamengo. Se não foi aquele futebol maravilhoso, vistoso, também está começando ainda a competição. Deu pro gasto, é isso, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Assim, e até isso é questionável. Poderia ter tomado um gol aos 48. Tomou pressão no Só final. não tomou porque a finalização, que bola sabe na lá trave, quem bola tirou passando a na área. quem que tirou aquela bola, porque foi um erro do Balsa, né? De frente pro gol, chutou para fora. Então, assim, é um Flamengo que, se comparar individualidades, ele é superior a qualquer jogador do Deportivo Táchira. Sem dúvida. Todos os jogadores. Mesmo as reservas. É claro que faltou o conjunto. Faltou, principalmente no meio de campo, se não tinha o Arrascaeta, o Gerson. Então, no centro, ele não tinha como se organizar. Mas tinha 4 atacantes. O que precisava era uma melhor distribuição e movimento para jogar entre linhas. Era um time num 5-4-1. Quer dizer, ele fazia um bloco, mas era assim, tudo muito frágil, né? Não é um desenvolvimento tático maravilhoso da equipe. Uma equipe, eu vi o Flamengo errando passes demais, simples no meio de campo. Então o resultado foi ótimo, que era o que se esperava. Sair 3 pontos, ganhar o Deportivo Táchira. Agora, a forma, ela precisa ser discutida, debatida. Não foi legal. Não foi legal. Pedro Ivo Almeida, tudo bem, Pedrão? O que achou da estreia do Flamengo aí na Libertadores? Tudo bem, William? Boa noite, um abraço a você, Calçade, Jean, Birra. Não fujam muito do que o Calçade já resumiu. Resultado muito bom, e é preciso falar, né? Um Flamengo que sofreu recentemente com o Alcas, com o Milionários, que sofreu, sabe, com o Nublense, sofreu para vencer fora de casa. O Flamengo não vencia fora de casa desde 31 de agosto de 2022. Goleada sobre o Vélez. Isso, já estava ficando velho na memória, puxado. Então, a vitória é muito importante, sim. Não adianta falar que mas só o resultado. O Flamengo precisava vencer, sim, nesse início de Libertadores. Aí a gente vai para o segundo papo, que é o que o Calçade fala. A maneira como foi, que ele fala, não foi legal. E eu estou de acordo. Por exemplo, não venceu na estreia do Brasileiro, mas eu vi coisas mais interessantes ali de entender jogo, mudar postura de segundo tempo. Me agradou mais, me faltou o gol. Faltou o gol. Hoje teve o gol. A bola do Juninho, que não entra no fim de semana no Campeonato Brasileiro, entra hoje e é muito importante. Agora, é preciso entender. Esse desenho de primeiro tempo, que logo no início se desenhou como algo que não funcionaria. O Felipe até faz uma troca ali no meio do primeiro tempo, né? Mas demora. E a coisa estava tão assim, saltava tanto aos olhos, que na primeira participação, não é só do Juninho, na primeira participação do Alexandro, ele aciona o Cebolinha. O Cebolinha faz um movimento que não vinha fazendo antes. E eu acho que todo mundo esperava muito, talvez, ou não esperava tanto, porque a fase não é boa do Ayrton Lucas, uma associação de Ayrton Lucas e Cebolinha que não aconteceu. Então, o Alexandre aciona o Cebolinha vai ao fundo, tem o toque do primeiro pau ali do Bruno Henrique, que é característico para o Juninho chegar, né, finalizando. Então, precisou de muito pouco do Flamengo, que tinha muito pouco para construir esse resultado. Agora, passado isso, o final do jogo, é o que eu falo, a importância da vitória. Em outras edições, aquela última bola ali do Táchira teria entrado, a gente estaria aqui num outro cenário de questionamento, de um início de trabalho do Felipe Luiz, mas que agora, quando era para valer, a coisa não aconteceu. Então, o flamenguista, o rubro-negro, ele pode comemorar muito o resultado, mas ele pode também querer explicações do Felipe Luiz e de um time que não funcionou no plano de jogo também no final da partida, depois do gol, William. Mas isso aí, Birner, passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção, sem E Danilo. sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Calçado, Jean, as fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio-campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. Dois jogadores com passe, construção, com capacidade de criação, que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores, né? Se tivesse o Pedro,
Obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza melhor. A jogada de lado termina mais bem, mais bem acabada. Então, são caras que fazem uma enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim. Eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo o domínio da partida, menos no final, quando ficou um pouquinho vulnerável. Lembrou um pouquinho o São Paulo ontem, quando ganhou de 1-0 também, porque o Flamengo tinha muito a bola, mas não conseguia construir. Chances estão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele. Mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para o jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu. O Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro, os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive, a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Por falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Com Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro e o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a CLDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Táchira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Táchira hoje demonstra isso. Então, é claro que a LDU é o time que pode, eventualmente, complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com Calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo. Acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal. É comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não acho que contra a equipe do Táchira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu tenho A gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas... Né? Quem disse que ele é o melhor? Quando tem o desfalque, aqui, né? Faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Por exemplo, o Táchira dá bote errado. Resolveu. Dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que têm muita habilidade. Eu concordo com o Birene em relação à velocidade. A velocidade
não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Táchira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que, no fim das contas, o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo, acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Táchira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que, tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo, para mim, são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. Também, o Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro está assistindo a gente, sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco... Eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria, se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação... Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda a sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada ser eliminado, 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção, não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também estou calçado, faltou alguém ali. Parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, os laterais também não. O Michael, o Ayrton Lucas não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, dá para entender. Eu acho o elenco espetacular. E assim... E a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Táchira era um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade de primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí, para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, gente, esqueceu do Plata. É Plata. Tinha o Plata também, É o Plata. Fora é que Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é ele. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então, você tem o Bruno Henrique
prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem 1 prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas, ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais de... Entre linhas do Tátira não existia praticamente, né? Eu tô esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque eu não tenho para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pô, pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tá, Michi. Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Tátira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais... Aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Tátira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Brian Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. E aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável. Eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí, de repente, você adianta o De La Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador, para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seria o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais atacante. Joga muito por dentro. Joga muito por dentro. Vários... Mas vindo com a bola de frente. O que eu vejo... Eles inverteram ali, né? Ele e o Michael. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram, tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Tátira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Tátira que chega a 30% dos jogadores do Flamengo. Isso não tem, eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que, por serem 3 jogadores que gostam da jogada de frente, de receber a bola com algum espaço para o drible ou para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área, com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que, tecnicamente, eles sofreram pela característica em que atuaram. Acho que os laterais poderiam ter resolvido o jogo, não resolveram. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram... Isso aqui, perfeito. Eu só acho que os jogadores não funcionaram tão bem hoje. Achei a atuação razoável.
razoável. Não consigo elogiar, não consigo criticar tanto assim. O Flamengo pode jogar muito mais, todo Flamengo sabe disso. E para uma estreia de Libertadores, nessa circunstância, imaginando ainda que os melhores jogadores virão e que quando estiverem, por exemplo, à disposição, Pedro, Gerson e Arrascaeta, são titulares, 3 desses saem. Então, você sabe que eu acho que eles também... Aí voa, aí é outra coisa. Eu acho que pelo pouco espaço hoje, com essas duas linhas grudadas ali, uma de 5 e uma de 4 do Táchira, eu acho que mesmo... E podia sofrer um pouco. Mesmo o Gerson e a Arrascaeta, eu tenho dificuldade para encontrar o espaço para o passe, para encontrar um jogador livre. Quer dizer, tudo isso é muito complicado mas joga nesse com uma cenário. No espaço curto. Não, então, mas aí que tá. A única coisa que eu discordo um pouco, assim, é que eu acho que estes jogadores todos que você citou, exceção feita talvez ao Bruno Henrique, que depende muito do espaço para velocidade e tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michael tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali para, ok, você ia ter um meia que é mais meia, né, avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou pra cima, porque no fim das contas é o que dá pra fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá pra dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi 1 a 0. Essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá pra dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha tem cai, toda a Ayrton peça, e não tem nada. A única coisa que eu acho é que é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você tá atacando pedra. Não, eu acho que a vitória é ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos, perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, então, assim, 2-1. A coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1, tem coisa que não é só da linha de 5 e da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5 e da linha de 4. E aí eu achei esse Flamengo, aí tudo bem, criticar e nem tacar pedra, veja bem. É criticar que poderia ser melhor e que a gente espera um pouco mais do Flamengo. Poderia ser melhor. Eu achei um Flamengo moroso, sabe? Burocrático, devagar, pouco mobilizado, como gosto de falar, pouca intensidade. Eu olho para o jogo contra o Inter. Eu olho para o jogo contra o Inter, que o adversário foi superior, porque tem qualidade no primeiro tempo, e eu vejo coisas mais interessantes. Eu olho para o segundo tempo contra o Inter e eu consigo dizer que foi a atuação melhor. Então, e é normal no futebol, né? Exato. Então, ali tinha joga melhor e às vezes ligado, perde o empate. Muito mais ciente que não podia dar mole pro Inter. O Roger fazendo e o Felipe reagindo. E o time entendendo. Hoje não, hoje foi uma coisa ali de início de vamos ver, não rodou, gira pra cá, o Calçade falou, né? A bola não chega lá, então fica girando de um volante pro outro. Aquela circulação que demora quase 1 minuto, aí dá a sensação que o jogo tá chato. Isso eu acho que vai além da retranca, da linha de 5, da linha de 4. É uma questão de iniciativa também de jogadores. Assim, eu não consigo entender. É claro que eu vejo... O Bruno Henrique é um jogador adaptado hoje para jogar mais adiantado. Mas quando eu vejo Michael, velocidade, e ele é drible em velocidade, né? Se separar alguém na frente dele já é diferente. Mas ele tem... O Bruno também o Bruno é mais, eu Agora, acho. Cebolinha tem mais habilidade. Sim. E Luiz Araújo também. Aí, você tem um adversário que não te permite, você está mais difícil de driblar, não tem espaço, sair para cima, ninguém... Falando, o que está faltando no jogo, né? O drible, gente, não é assim, né? A gente sempre ouviu isso, como se fosse... Até porque eles... Vai cair do céu o drible, mas eu vejo as conexões, muito mais simples. Sou o Luiz Araújo, Cebolinha, tem o Bruno Henrique, quando a gente se aproxima, a gente joga. Quando o Ayrton Lucas se aproxima, você joga. Quando o Varela está perto, você joga. Você joga, triangula.
Quando os 4 começam a se distanciar dos 2 volantes, só sai passe na vertical.